dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline Teixeira e esse é o Prodiversa. No Prodancast Prodiversa, a gente fala sobre diversidade, equidade e inclusão. Então, se é um tema que você gosta, já dá um curte, compartilha com seus amigos e não deixe de assistir os outros episódios. Hoje nós vamos falar aqui com Daniel Almeida sobre acolhimento em casos de racismo. Daniel é coordenador da promoção da igualdade racial na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, é doutorando e mestre em políticas públicas pela Federal do ABC, graduado em Direito pela Mackenzie, especialização em Poder Legislativo e Democracia no Brasil e Direito Eleitoral e Processual. Possui experiência em processos de elaboração e implementação de políticas públicas conforme atividades profissionais nos poderes legislativo e executivo, com destaque à implementação da Rede Municipal de Acolhimento a Vítimas de Discriminação Racial, a Política Paulistana de Prevenção e Combate ao Racismo Institucional, a coleta do quesito raça-cor nos sistemas municipais de informação e a gestão de ações afirmativas. Daniel, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Prodan, por aceitar o convite de bater esse papo de um tema tão importante. A gente fala muito sobre racismo, né, sobre o combate, mas esse tema é especial porque é o acolhimento, né? Então, é diferente, né? A gente só falar sobre combater, mas como que a gente acolhe essas pessoas quando acontecem essas coisas. Então, muito obrigado por estar aqui, Daniel. Eu que agradeço a vocês aqui da Prodan e também às pessoas que nos acompanham. Faço parte da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Prefeitura de São Paulo, que tem diversos desafios, né? Pensando na implementação das políticas públicas de direitos humanos. Então, existe ali a coordenação de políticas para mulheres, para juventudes, criança e adolescente, e atualmente faço parte da coordenação de promoção da igualdade racial. Espero que seja um momento que possa contribuir para que as pessoas tenham mais informações, estejam juntas no enfrentamento ao racismo. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo, pessoal. Já assisti uma palestra do Daniel que é assim fantástica, conhece bastante do assunto. Tenho certeza que hoje você que está nos vendo, nos assistindo, vai entender de uma outra percepção o racismo e como acolher as pessoas. Então vamos lá para a primeira pergunta, Daniel. Acho que é o básico, né? Como que se manifesta o racismo? Porque a gente especula muito, né? Ah, isso é racismo, isso não é e tal. Então, acho que já para a gente começar pelo principal, como que se manifesta isso? Perfeito. E já adianto que é possível fazer diversas análises a partir das ciências, tá? Uhum. E hoje a gente opta por trazer a experiência do poder público municipal no acolhimento às vítimas de discriminação étnico-racial. Eu posso proporcionar uma resposta mais teórica, falando sobre o racismo na forma de racismo interpessoal, racismo institucional, racismo estrutural, mas acredito que esse momento é importante para a gente pensar no dia a dia. Então a gente tem que refletir que dentro do país que ficou quase 400 anos na escravização prevista na legislação brasileira, né? Dentro de um país onde, infelizmente, a história entre os grupos raciais ela é tensa, ela é violenta. A própria legislação penal brasileira, dentro do seu histórico, aprisionava pessoas negras paradas na rua, né? A gente tem todo um sistema jurídico, político, que na maior parte do tempo volta-se ao encarceramento, tortura, de pessoas negras, pessoas indígenas, né? E em alguns momentos contra pessoas orientais também, a gente tem que pensar como isso reflete no nosso dia a dia. Quando eu Uhum. digo dia a dia, é ambiente de trabalho, relações familiares, relações com vizinhança. E a gente pode pensar que esse racismo ele vai se manifestar tanto de uma maneira explícita, quanto também numa forma omitiva também. Então, quando algumas pessoas dizem racismo no Brasil é velado, a gente tem que refletir, será que ele é velado? Será que quando a gente abre os jornais e percebe notícias sobre pessoas negras amarradas em postes, acusadas de furtarem shampoo, até que ponto esse racismo é velado, Sim. né? Quando alguns falam, não, racismo no Brasil, para ser racismo eu tenho que comparar um animal expressamente. Não, a gente Não. tem que pensar que no dia a dia o olhar pode caracterizar uma discriminação racial. Então a gente gostaria que todas as pessoas pensassem que o racismo ele não tem formas pré-determinadas. Ele se atualiza conforme o tempo. À medida que a gente está vivendo cada vez mais nas redes sociais, como que a gente está tendo manifestações discriminatórias? À medida que a gente vive tecnologias, né, que antes a gente não tinha determinadas delas, como que essas tecnologias elas estão carregando informações
que infelizmente selecionam perfis que são adequados, perfis que não são adequados. Então a gente pede uma reflexão. Então, a gente pode dizer que ele se manifesta de maneira ativa, o xingamento, né? Era isso que eu ia perguntar, porque você falou, né, que tem o explícito, o implícito, aí eu queria que você. Exato, o xingamento, a gente pode pensar também quando pessoas negras são perseguidas, vamos pensar no ambiente escolar. Quantas vezes é a criança negra na sala de aula que é colocada nos lugares mais distantes da lousa, que é essa criança que não é convidada para uma festinha, essa jovem negra que nunca é convidada para as festas do bairro ou da vizinhança ou da própria escola, vai ser a última a ser convidada, reconhecida. Ou quando essa mulher negra, ela tem um trabalho, seja no poder público ou na iniciativa privada, exemplar, mas pouquíssimas pessoas ou ninguém reconhece todo esse talento, todas as conquistas dessa pessoa. Então a gente nota aí situações que o racismo ele pode se manifestar tanto por meio de palavras, olhares de cima para baixo, falta de olhar, pessoas que fazem parte do setor de limpeza, por exemplo, e os dados já demonstraram um número expressivo de mulheres negras. Será que no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, a gente não está olhando para essas profissionais como se fossem simplesmente uniformes andando para lá e para cá e não seres humanos? Será que a gente conhece por nome? Será que a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta se essa profissional está bem? Ou será que a gente só se comunica com esse pessoal que trabalha na limpeza quando a gente derruba café no chão? Quando a gente está no fim da festa na instituição e fala para elas levarem o resto daquele alimento. Então, quando a gente fala sobre racismo, a gente sabe que juridicamente a gente vai ter a necessidade de reunir um conjunto probatório. Mas antes de entrar nesse campo jurídico, é fundamental que todos reflitam. O racismo, ele se manifesta de todas as formas, tá? Tanto de forma ativa quanto de forma omissa. Podemos fazer uma análise sobre como as instituições, elas têm questões históricas, né, não é de hoje, por exemplo, sobre falta de pessoas negras contratadas. É, como você falou, né? No caso de ser pessoas de limpeza, e por que não essas pessoas, por que que a gente não vê tantas pessoas negras em outros cargos, né? Não só Exato. nesses Exato. cargos, E né? tanto no eixo público quanto no eixo privado. A gente pode fazer uma análise do Brasil sobre contratação, renda média salarial de mulheres negras correspondentes à metade da média salarial de homens brancos, tempo, permanência nesse trabalho. Essa pessoa negra ela é contratada, mas por quanto tempo ela permanece neste trabalho? Até que ponto, quando ela assume o cargo de chefia, não corre o risco de sofrer insubordinação? Não corre o risco de ter um grupo de pessoas que se dizem, às vezes, até antirracistas, mas quando coloca uma chefia negra ali, uma gerente negra, um coordenador negro, até que ponto as pessoas seguem as orientações de maneira adequada, né? Então a gente traz essas reflexões para pensar. O racismo ele se molda conforme espaço, conforme tempo e o mais triste, ele entra dentro das casas, né? Então é quando, por exemplo, uma criança traz um colega negro para brincar e a família diz: "Quem é esse aí?" É da calçada para a rua. Ou então, quando uma jovem ou um jovem traz uma pessoa negra apresentando como namorada, e a família diz: é essa? Se for nordestina, É, então são tem. esses recortes aí que a gente tem que avaliar. Daniel, você falou uma coisa, eu queria até te fazer essa pergunta. Você, no começo da sua frase, você falou do racismo na escola e tal. Então, você falou até em caso de professores. Acontece também, não só dos colegas, mas às vezes de professores também cometerem racismo contra as crianças negras? Se a gente analisar as denúncias, tanto aquelas registradas, e vale lembrar que as denúncias, infelizmente, elas não correspondem à totalidade de situações, mas se a gente verifica o boletim de ocorrência ou as denúncias registradas no âmbito da prefeitura, de todas as formas. Como alguns vão falar, racismo na forma horizontal, aluno contra aluno, Uhum. trabalhador da mesma hierarquia contra aquele trabalhador da mesma hierarquia, mas também de outras formas. Alunos praticando racismo contra professores negros e professoras negras, mas ao mesmo tempo, infelizmente, o educador ou educadora praticando racismo contra o aluno ou contra a aluna, né? E no âmbito do trabalho da mesma forma, chefia praticando racismo contra uma pessoa negra, né, exigindo mais, colocando critérios a mais, fazendo mais perguntas, interrompendo mais, Entendi. né? Mas também tem situações de equipes que praticam também contra uma chefia negra. Então, não tem um molde
No caso, às vezes, estabelecido. de não respeitar a decisão daquela chefia, coisas assim. Exato, não respeitar, questionar constantemente, né? Ou questionar sem embasamento, Entendi. a nível de questionar a informação. Mas será que ela tem esse diploma mesmo? Mas será que ele realmente é pós-graduado? Né? Então são situações que nos geram uma preocupação, que apesar dos avanços, ainda vivemos numa sociedade onde existe uma seletividade racial, tanto nas relações afetivas, familiares, de vizinhança, mas também no mercado de trabalho, no esporte, infelizmente, na cultura. Não existe espaço onde a gente possa dizer com tranquilidade, aqui não tem racismo. Nossa. E aí, Daniel, como você está falando, acontece muitos casos de racismo. Como é que, já que a gente hoje vai falar sobre o acolhimento, quem que faz esse acolhimento às vítimas, né? Quem realiza esse acolhimento? A orientação que a Coordenação de Igualdade Racial da Secretaria de Direitos Humanos proporciona, tá? E volto a dizer, a partir da nossa experiência. Outras pessoas, técnicas ou de movimentos coletivos podem propor outras orientações. Mas o que Uhum. que a gente sempre compartilha? A responsabilidade é coletiva, né? Para a gente evitar situações em que se crie, se estabeleça um grupo ou uma única pessoa responsável pelo acolhimento. No Ok. sentido de que, se hoje alguém sofreu uma discriminação étnico-racial no ambiente de trabalho, é muito ruim se falarem, você tem que procurar o RH, Tá. você tem que procurar aquela moça negra ali, porque eu sei que ela faz uns estudos sobre isso. Aí veja como a gente vai criando mais Sim, que cargas aí para essa absurdo. população, né? Muitos E a pessoa já confundindo. passou por uma questão, né? Já está ali sensibilizada. Talvez todos os dias atingida e ainda assim ela se torna responsável pela temática dentro da instituição. Isso é muito errado. Muitos vão criticar Hannah Arendt quando ela escreveu a questão do negro, né? No sentido dela ter colocado isso como uma responsabilidade da população negra resolver. Mas não é isso, né? A gente precisa refletir que essa crítica ela é fundamentada para que a gente deixe de falar os negros que se resolvam, Uhum. né? Então, se alguém sofrer racismo, todas as pessoas têm o dever de acolher essa pessoa, independentemente do seu grupo racial. Já ouvi falas, por exemplo, então, eu não sofro racismo, eu sou uma pessoa branca, eu não tenho lugar de fala sobre esse tema. Como se fosse uma posição extremamente neutra. E não Sim. tem como ficar neutro diante de uma questão tão histórica. Nesse sentido, é fundamental a gente refletir que quando a filósofa Djamila Ribeiro trouxe o lugar de fala como reflexão, é para que todos participem ativamente no enfrentamento ao racismo, consciente de onde está falando. Né? Uhum, E aí a uhum. gente tem que sempre pensar também no que Isildinha Nogueira trouxe também para reflexão. A sua fala faz seu lugar. Então que seja uma fala de responsabilidade. Se você tomar conhecimento de uma discriminação étnico-racial, de um racismo, independentemente da forma, que você tenha uma postura ativa, que você não vire para o lado e diga, vou almoçar, já deu meu horário, estou indo embora. Finge que nada Não aconteceu, né? trabalho com isso. Eu sou formado em outra ciência, eu não trabalho com psicologia. Ah, tem que caminhar para outra área. Então, todas as pessoas, independentemente da sua posição na instituição, têm o dever de acolhimento. E de que maneira que ocorre esse acolhimento, Daniel? Vamos lá, aconteceu um caso, então a gente sabe que existe. Como é que fala isso? É um grupo multidisciplinar ou não? Todos da empresa têm que estar cientes disso. É basicamente É isso, no né? sentido de que todas as pessoas têm o senso de responsabilidade, E olhar para isso, né? de maneira adequada, Sim. né? Ciente de que cada vítima é uma. A questão é, nós vamos exercer nossa essência humana, que é o que a gente está fazendo aqui. É o olhar respeitoso, a escuta atenta, né? Essa proporção de respeito ela é fundamental, porque senão eu corro o risco de fazer com que aquela sala se torne uma delegacia, por exemplo. Mas você filmou, você tem testemunha, né? Então veja que eu já estou interrogando a pessoa, Sim. né? Então eu tenho que compreender que ela sofreu um crime, tá? Então não é algo simples, racismo não é bullying, tá? A gente está falando de crime, a injúria racial outro crime também. Então eu ouvir, eu vou escutar, eu vou prestar atenção, é olho no olho. É só o ser humano que consegue fazer isso. Sim. O robô não faz, né? Uhum. Então, nessa proporção de respeito, agora eu vou fazer um comparativo com políticas de proteção a crianças. Como a gente vive uma realidade onde a falta de acolhimento às crianças, infelizmente, possibilita a revitimização.
Exemplo, casos de abuso sexual contra crianças, quando a gente tem até famílias que não proporcionam esse acolhimento, essa reserva de tempo. Eu preciso te ouvir, te escutar sem te interromper. Enquanto a família não faz isso, essa criança corre o risco de estar num ciclo constante de abuso e quando vão tomar conhecimento, corre o risco de ainda falar que a culpa é da criança, que é o que se aplica também, infelizmente, quando a gente pensa na situação das mulheres, Uhum. né? Porque ninguém está atento, ninguém está escutando, estão interrogando, estão questionando ela. Como se a pessoa fosse culpada de ter vivido aquela situação, né? Exato. Então, se a gente pensar na prática, as instituições, a população, elas têm o hábito de acolhimento? Da vivência que nós temos? Acho que Infelizmente, não. não. Se a gente levanta os dados sobre abuso sexual, que acontecem quase sempre dentro de casa, e por vezes diversas questões ali, fragilidades, mas eu não sabia. Mas por que também não soube antes? Pela falta de acolhimento, de escuta, de atenção. Né? Então, no caso da discriminação racial, não é diferente. Talvez a gente conviva num ambiente onde todos os dias uma pessoa negra ali está sendo violentada. De diversas formas. Numa reunião, em, em projetos, o silenciamento. Mas você vai falar de novo. Ah, mas é ela que tá vindo, ela fala demais. Ele fala demais. Ela é barraqueira. Ela é uma pessoa assertiva, ele é uma pessoa assertiva, tem conhecimento, experiência e dá diretrizes, mas vão falar que tá indo além. Não dá mais para suportar essa situação. Vão questionar. E por fim ela não está sendo acolhida, ele não está sendo acolhido. Então é fundamental que a gente escute a pessoa, ouça, ciente que cada vítima é uma. A vítima pode dizer: vamos conversar no horário de almoço? Almoça comigo? Volta comigo hoje do trabalho? Eu vou te mandar o WhatsApp. Abre uma mensagem. E aí seu acolhimento começa pelo WhatsApp. Entendi. Né? Cada situação é uma. Né? A gente também não pode criar uma pré-definição de ambiente de acolhimento, porque às vezes não dá para escolher quando a gente vai acolher. Eu já acolhi pessoas chorando no chão de cozinha. Eu não posso falar para essa pessoa: desculpa, eu estou no meu horário de Não dá almoço. para eu te Quando eu atender retomar a agora. jornada, eu vou reservar uma sala de reunião e aí eu vou te escutar. Não. A pessoa estava numa situação crítica ali e numa cozinha, eu vou junto com ela para o chão também, para criar esse olhar horizontal, senão eu estou olhando de cima lá para baixo. Uhum. Convidei para uma cadeira, não quis, eu vou para o chão também. Né? E aí a gente vai ter que ter esse acolhimento, a escuta, que é uma escuta que não julga, uma escuta que não define o que aconteceu, é uma escuta que deve proporcionar credibilidade, para que essa pessoa cada vez mais esteja com sentimento de confiança, tá? Vou trazer uma situação aqui para demonstrar que às vezes até o melhor amigo ou a melhor amiga por vezes não sabe acolher. Eu me lembro de uma situação de racismo, quando essa jovem negra falou para a melhor amiga do trabalho o que aconteceu com ela, a melhor amiga dela falou: olha, você é negra, mas é bonita. Então ela se torna de novo vítima, ela é revitimizada. Por quê? É uma escuta desumanizada, inconsciente. E se a gente parar para pensar, na história do Brasil, nós fomos É um treinados. reflexo, infelizmente, de uma sociedade extremamente racista, né? Exato, hierarquizada a partir de raça. Porque hoje eu estava lendo sobre isso, sobre a beleza da branquitude, né? Que como os brancos colocam-se, né? E eu vou falar porque, né, nesse lugar, de serem pessoas mais bonitas. Se é negro, ah, mas ele é negro, mas é bonito. Tipo assim, a pessoa é bonita, ponto. Que elogio é Exato. esse? Ah, a pessoa é isso, mas é. Não faz Exato. sentido, Coloca né, como Daniel? antagonismo. Você é negra, mas é Tipo bonita. assim, não poderia ser bonito? Pois Não é, faz negra dos sentido. traços finos. Querem embranquecer a pessoa Tem também, né? toda uma fala que às vezes vai colocar de maneira antagônica. E tudo Ser isso uma é racismo, né? Sim, ser uma pessoa negra, ser uma pessoa bonita, inteligente, porque a gente vai ter a literatura, as universidades por muito tempo contaminadas pelo racismo científico, as artes também contaminadas pelo Sim. racismo, no sentido de que um quadro desenhando o paraíso, ele vai ter somente pessoas brancas, né? E isso vai refletir a história do Brasil que negava a população negra a determinadas religiões, dizendo que ele não teria alma, né? Então, tudo, infelizmente, nos conduz, quando a gente tem campanhas de instituições, empresas ou poder público, sobre, por exemplo, saúde, prevenção ao câncer de mama. A ciência já provou que, infelizmente, as mulheres negras são as que mais morrem.
Mas quando a gente olha os cartazes, existem mulheres negras Geralmente ali? são brancas, né? Câncer de próstata não para de matar homens negros. E aí, quando a gente visualiza uma campanha, esse homem negro se vê nessa campanha, a linguagem utilizada, e a gente tem que falar muito sobre periferias. Será que as campanhas elas não têm muito texto, não são objetivas? A gente vive num país onde a população trabalha muito. É uma população que trabalha muito, por vezes 2 jornadas, 3 jornadas. Até que ponto as campanhas elas não devem ser mais objetivas, que tenham imagens e que a pessoa se identifique Se também, sinta representado, né? né? Aqui Ou eu já, representada. exato, aqui a gente já está entrando, por exemplo, na forma do racismo institucional, Uhum, quando as instituições não estão preparadas para se comunicarem com as populações, por exemplo, periféricas. sim. E o mapa racial da cidade de São Paulo, por exemplo, demonstra quem majoritariamente está na periferia. É, e ainda falando sobre acolhimento, né? Você falou que na questão da escuta e tudo mais. O que que a gente pode fazer além disso? Além do acolhimento? E aí Porque sabemos que é um crime, né? Então, o que que pode ser feito depois disso? vem um princípio básico, o da escuta no sentido de identificar o interesse da vítima. Todo encaminhamento, desdobramento deve respeitar o interesse da vítima. Ok. Cada vítima é uma. Você pode ter, por exemplo, uma vítima que diga é crime, mas nesse momento ninguém vai chamar a polícia. É uma vítima. Ela tem esse direito de não vai chamar a polícia. Você pode ter outra vítima que diga é crime, acione a polícia. Você pode ter uma vítima que diga eu não acredito em algumas questões do sistema e por isso eu acho que a forma de resposta deva ser uma conscientização racial. Ou então, ainda que ela acredite nesse sistema, né, ela pense que o racismo deve ser tratado numa perspectiva pedagógica. Uhum. Cada vítima é uma. Por isso que aqui a gente não consegue dizer exatamente quais são os desdobramentos. E é interessante que vem da mesma vertente do escutar, né? Isso, Você vai escutar aquilo que a isso. pessoa decide fazer, né? Já vimos situações onde a vítima foi até os serviços da prefeitura que acolhe vítima de racismo e disse o seguinte: olha, eu quero que vocês saibam que está acontecendo isso, isso, isso. E a gente conscientiza sobre tudo que é possível. Eu quero que registre, eu estou indo embora. É só para ficar registrado. E outra questão também, naquele momento, a vítima, por exemplo, ela opta por não tomar outras medidas, naquele momento. A gente não sabe como ela está daqui a um mês. E pode, aí é uma pergunta técnica, vamos se dizer assim, Uhum. né? A gente vai falar sobre denúncias, mas a vítima sofreu essa questão hoje e não teve o emocional, né? Ainda não conseguiu lidar com aquilo e não denunciou. Pode denunciar depois? É possível. Não vou me aprofundar aqui nas questões da história jurídica da injúria racial, mas objetivamente a legislação equipara, neste momento, injúria racial e racismo, enquanto além de inafiançáveis crimes imprescritíveis, tá? Mas os advogados sempre orientam a fazer o boletim de ocorrência antes de 6 meses, porque é uma legislação que não é tão recente, por prevenção orientam fazer esse registro em até 6 meses na delegacia. Já vimos vítimas que no dia, no mês, disseram não estou bem, não tenho força para me deslocar. E aí é fundamental que a gente trate da questão não somente a partir de uma ciência, no caso ciência jurídica, mas também da psicologia, Sim. do serviço social, tá? Que eu acho que deve ser debatido cada vez mais como o serviço social historicamente enfrenta o racismo. E aí, quando a gente pensar no caso da psicologia, o fortalecimento psicológico da pessoa vai proporcionar o que alguns vão falar como maior sentimento de segurança. Então, neste mês, ela não consegue nem sair de casa, ela Sim. não consegue retornar ao trabalho, né? Então, depois de acompanhamento psicológico, já vimos vítimas que disseram: agora eu gostaria de conversar com um advogado e advogada e saber melhor sobre os meus direitos, tá? Essa é uma vítima, tá? Uhum. Mas eu vou também trazer outra situação, que é da vítima que naquele momento opta por respostas jurídicas Que às vezes tá ali nervoso e toma aquela decisão. por N situações, né? E vai ter, assim, casos que a gente não vai conseguir identificar o motivo Do porquê. exato. Decidiu, ponto. Exato, né? E de repente passa um mês, passa aí um período e ela diz: olha,
vamos tentar, dentro dessa ação penal, resolver de uma forma que não chegue numa sentença condenatória. Vamos tentar assinar um acordo de não persecução penal, né? Então, cada vítima é uma. É isso que a gente tem que ter como princípio. Não impor, Não óbvio, impor regras, né? não Tem impor. que ouvir e A gente não escutar. conhece a história dela. A gente não sabe o contexto exato do que está acontecendo. Vou dar um exemplo: racismo entre pessoas da mesma família. É muito complexo. Teve Nossa. pessoas que entraram com ação penal. Em algum momento foi refletindo, tá? Mas laço familiar não desconstruo. Então veja que sensível essa Vai parte. numa coisa mais forte, que é um valor da pessoa, né? Ela não Isso, quer desconstruir aquilo, então, e agora, isso. né? Exato. Então cada vítima é uma. Isso não significa que a gente não informa a pessoa. A gente tem que deixar muito transparente quais são as possibilidades. E ela vai identificar ali o que é interessante para ela naquele momento, tá? É, para que não seja um cenário onde a gente diga para a vítima: o que a gente faz? Que infelizmente é recorrente nas instituições. A pessoa sofre racismo dentro da empresa ou de uma outra instituição e alguém diz para ela: ah, mas eu não sei trabalhar com isso. O que eu faço? E joga mais uma carga na vítima. Dan, e, bom, estamos chegando ao fim, mas eu acho que não posso deixar de te perguntar isso, porque acho que vem fechando tudo que você já falou. Como fazer essa denúncia? No caso, se a pessoa, né, a vítima, fala, não, eu quero denunciar. Como que denuncia? No caso da cidade de São Paulo, é interessante porque existe um protagonismo. Desde os anos 2000, temos os Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial, que são equipamentos especializados no acolhimento à vítima de discriminação étnico-racial e violências correlatas, tá? Então, com a presença de uma equipe técnica, assistente social, psicóloga, advogada, a gente proporciona ali o acolhimento técnico, que não prejudica o acolhimento anterior, como a gente tratou aqui. Dentro da própria instituição já deve começar. E a instituição tem a possibilidade de vincular a pessoa a este serviço público, tá? Então, a gente, sim, oferta possibilidades e encaminhamentos jurídicos, mas antes de tudo tem que ter essa escuta qualificada, como alguns vão falar, né? Então, a gente denuncia essa situação, é fundamental para a gente ter registro também. No caso da cidade de São Paulo, pode ser feito pelo canal 56, pelo portal 56, telefone, ligação gratuita, prioritária. Os serviços do Centro de Referência de Igualdade Racial, eles funcionam de porta aberta. A qualquer momento as pessoas podem chegar lá. Quem quiser acessar, a gente pode até deixar o link com vocês, tá? Na internet, Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial. Prefeitura de São Paulo, aí a pessoa vai ter acesso aos endereços. Existem todas as macro-regiões da cidade, Legal. tá? E aí pode ter também um atendimento agendado, pode ser um atendimento remoto. Já fizemos atendimento domiciliar com vítimas que infelizmente não conseguiram sair de casa, tá? Então, a gente tem esses canais tradicionais de denúncia, que não prejudica outras portas também. Ouvidoria de Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos. Ela pode ir diretamente à delegacia especializada em crimes raciais, que fica aqui no centro da cidade. São várias as possibilidades, mas nossa preocupação é que não seja uma questão acompanhada exclusivamente como uma questão jurídica. Sim, Ela precisa do acompanhamento psicológico, ela precisa, quanto antes, ser atendida também. porque a questão jurídica não vai fazer ela lidar com aquele trauma que ela sofreu, né? Desse crime, né? É preciso refletir que a gente tem que disponibilizar a maior possibilidade de fortalecimento, Sim, porque né? é o que você falou, às vezes a pessoa não consegue sair de casa, isso é muito Exato, grave, né? exato. Mas também é importante pensar que teremos pessoas que só vão melhorar psicologicamente quando tiverem resposta jurídica. Tá. É bem interessante esse Tem, fato também. aham. Daí é importante para a gente voltar para aquele ponto. Cada vítima é uma. E a gente vai respeitar as individualidades de cada pessoa, o tempo de cada pessoa, pressionar. Eu lembro de uma situação que uma empresa falou: eu estou chamando agora o motorista, você vai agora para a delegacia. Assim, Não pode. Não pode. Né? Então, não é assim, né? talvez não seja o momento dela. Talvez ela não tenha ainda uma expectativa de levar isso para uma delegacia. E é o que você falou, é respeitar o outro. Acho que basicamente tudo do que você falou é respeitar, né? Respeitar a dor daquela pessoa, respeitar o que ela sofreu, independente se você já ter passado ou não por isso, vai Exato. respeitar a história. Exato.
Dan, muito obrigada, mais uma vez por você ter vindo, bater esse papo. Espero que volte mais vezes para a gente continuar, porque sempre tem mais o que falar, né? Não, é Exato. meia horinha, a gente fica aqui no corrido, mas é legal porque dá essa vontade de querer escutar mais. Você é uma pessoa que tem bastante conhecimento. Já vi palestra dele, pessoal. Depois procurem o nome dele aí, que é muito legal, muito bacana. Que ele fala também sobre essas questões jurídicas, isso é muito legal. Dan, te deixo agora esses segundinhos finais, se você quiser deixar algum recado para as pessoas. E agora é com você. Perfeito. Reconheçam que racismo é algo gravíssimo, que ele se manifesta de diversas formas, inclusive na forma de omissão. Então, quando uma criança chegar em casa com machucado no rosto, sendo uma criança negra, não naturalizem. Ah, mas chegou hoje machucada, mês que vem também está machucada. Ela pode estar sendo negligenciada em algum espaço, tá? As trabalhadoras, os trabalhadores também. Quando você tem um colega de trabalho, uma colega que está quieto, quieta, está diferente do que era antes, pergunte se essa pessoa está bem, porque dependendo, você vai estar contribuindo à salvação de uma vida. Vale lembrar que os dados sobre suicídio de pessoas negras no Brasil, de pessoas indígenas, não param de subir. Então a gente tem uma responsabilidade coletiva. Denunciem casos de racismo, conforme os canais que a gente compartilhou, 156, centro de referência. Pode ser testemunha também, pode ser uma denúncia anônima, mas que a gente tenha em mente a nossa responsabilidade coletiva. A Secretaria de Direitos Humanos, por meio da Coordenação de Igualdade Racial, segue à disposição para aquilo que for necessário. Muito obrigada, Dan. Gente, esse foi mais um Pro Diversa e eu aguardo você na próxima. Um beijo!